obrigado também pelas palavras carinhosas aí. Eu acho que nada além do nosso papel quanto Ministério Público é caminhar junto e caminhar principalmente de olho na concretização de direitos, e esse é o intuito do MPF Movimento e da nossa atividade aqui no Ministério Público Federal. Antes de responder alguns questionamentos e também fazer alguns encaminhamentos, eu queria dar oportunidade para o vice-prefeito Paiva falar, o secretário Muniz também, tá bem? Gente, boa noite. Boa noite, doutor Júlio. Também parabenizo por esse evento muito importante. Eu queria começar falando que o nosso vice-prefeito é realmente excelente, mas o prefeito Neto já provou que é excelente, tanto que a população de Volta Redonda o elegeu por 4 mandatos. Não é à toa que um político hoje do Brasil é reeleito. Isso é claro porque a população de Volta Redonda reconhece o trabalho que é feito na nossa cidade. Eu queria falar também que, apesar de todas as dificuldades que Volta Redonda tem, hoje Volta Redonda é referência na cultura, na saúde, na educação, no esporte, no trabalho com a mulher. A dona Glória Morim, que é a nossa secretária de Direito das Mulheres, tem vários conselhos trabalhando. E é referência, entre outras coisas, na área da assistência social. Volta Redonda foi escolhida a 24ª cidade melhor para se morar no Brasil. Foi escolhida a 6ª melhor cidade na área da assistência social. Hoje, nós temos 33 CRAs, 33 centros de referência da assistência social da nossa cidade. É a cidade do Brasil que tem o maior número de CRAs por número de habitantes. Volta Redonda tem um centro de atendimento à pessoa idosa com Alzheimer. Tem um centro de atendimento à pessoa idosa. Tem um centro-dia para pessoa com deficiência. Tem um CREAS. Tem um centro para atender a população em situação de rua. Tem um abrigo municipal para atender a pessoa em situação de rua, se for munícipe. Tem a residência exclusiva. Quer dizer, nós temos um equipamento na área social que poucas cidades do Brasil têm. Então eu queria falar isso para mostrar como a gente vem avançando. É claro que nós temos que continuar avançando, sabemos que temos que continuar trabalhando e temos muito o que fazer. Em relação ao Minha Casa Minha Vida, primeiro lembrar ao nosso amigo que falou sobre o condomínio Jardim Cidade do Aço, que essas obras são efetuadas pela Caixa Econômica Federal. O município já notificou a Caixa Econômica Federal sobre a situação que se encontra aquele condomínio. Em relação ao Minha Casa Minha Vida, foi aberto em 2009, por orientação do governo federal, as inscrições para esses empreendimentos, como foi feito em 2009 e 2010. Volta Redonda é hoje, poucas cidades do sul fluminense, não tem outra que tem esse empreendimento feito na nossa cidade. Nós conseguimos entregar 2.038 unidades do Minha Casa Minha Vida. Todas elas foram escolhidas, selecionadas pelos CRAs. Todos os 33 CRAs que selecionaram essas famílias dentro dos critérios feitos pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal. Então, nós temos uma equipe técnica dentro desses CRAs, com assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, orientadores sociais, que conhece o seu território e conhece as famílias que residem no seu território. Essa equipe técnica é que seleciona essas famílias. Depois é feito o dossiê que é encaminhado para a Caixa Econômica Federal, que vai ver se a veracidade do que foi falado é verdade. Muitas das vezes
a Caixa Econômica Federal veta algumas pessoas. Desde 2009 foi feita essas inscrições. Como o nosso companheiro falou, foram 42 mil inscrições. Foram construídos, apesar de todo o esforço do município, 2.038 residências. Não precisa ser muito bom de matemática. Se você tem 40 mil inscrições, tem 42 mil inscrições, tem 2 mil apartamentos construídos, com certeza nós não vamos conseguir atender essa demanda sobre Minha Casa Minha Vida. E hoje o governo federal suspendeu esse programa, infelizmente. É claro que a gente gostaria de contemplar todos, mas não foi possível. Se fala muito que tem gente que mora lá e não devia, mas até hoje, ninguém provou nada e ninguém se tornou de ninguém. Porque se você está, eu estou falando, ouvi todos a falar, gostaria de ter meu direito de falar. Já reuni com o Dr. Júlio, junto com alguns moradores de Santa Cruz, ele propôs que se fizesse, nos passagens os nomes de quem fosse, teria direito e não foi colocado lá. Até hoje nós não recebemos essa lista. Até hoje nós não recebemos essa lista, e já faz mais de 3 meses que nós nos reunimos, antes do recesso. Então é claro, gente, que eu gostaria muito, eu, o Paiva, o Neto, toda nossa equipe, de contemplar todos. Nós sabemos que existe o déficit habitacional, não só em Volta Redonda, mas no Brasil todo, infelizmente. E gostaríamos que acontecesse dessa maneira. Mas, infelizmente, nesse momento, o que nós conseguimos fazer foram 2.038 apartamentos que foram entregues. Pode ter tido algum erro? Com certeza, todos têm direito de humanos, né? Mas até hoje não teve nenhuma denúncia sobre nenhum caso de ilícito. Em relação aos catadores, que o pai vai se aprofundar mais, eu só gostaria de falar que eu reuni várias vezes com as cooperativas, colocamos nosso plano. Volta Redonda investe mais de 150 mil com as cooperativas para fazer um trabalho bom com a população de Volta Redonda a respeito da coleta seletiva. Eles estão, 3 cooperativas, trabalhando em próprios do município. O que não é próprio, o município paga o aluguel, oferece refeição, o material chega para ser reciclado nessas cooperativas, e a gente está tentando cada vez mais melhorar essa situação. Então, avançando também nesse caso. E na questão do Parque de Dependência, tanto o Ministério Público Estadual como o Federal está acompanhando esse caso. Eram 137 famílias, 58 foram contempladas. Na época que existia um programa de habitação em parceria com o governo federal, foi extinto esse programa e foi criado o Minha Casa Minha Vida. Reunimos, como a Cláudia falou, todos os moradores do Parque de Dependência e oferecemos se eles gostariam de ser beneficiados, contemplados com esse empreendimento. Dos que restavam no Parque de Dependência, só 20 que não aceitaram. Os outros aceitaram e foram contemplados dentro do critério do governo federal. Mas nós não pressionamos ninguém, oferecemos. Quando se fala que existe um homem sozinho que está morando num apartamento, aí nós temos que levantar se é um homem que morava no Parque de Dependência, está lá. E eu não posso deixar de falar que existem 2 condomínios no bairro São Sebastião, que é o Dom Valdir 1 e o Dom Valdir 2, que lá teve uma ocupação no bairro São Sebastião. E por determinação do prefeito Neto, na época nós reunimos com o bispo Dom Valdir, com o bispo Dom João, inclusive com o Zezinho, e lá foi definido que eles pedissem que eles se retirassem daquele local e que lá seria construído Minha Casa Minha Vida, e a preferência seria para quem estava ocupando aquele espaço. E assim foi feito. Apesar de muitos não acreditarem que aquele projeto sairia, foi feito o projeto e foi contemplado muitos que estavam naquela ocupação naquela época no bairro São Sebastião. Eu tive a honra, 3 meses atrás também, de fazer uma visita com o Dom Francisco em várias unidades da nossa secretaria, inclusive o Centro de Alzheimer, no abrigo municipal,
na CAPED, onde a gente trabalha com as pessoas com deficiência, e em alguns CRAs, e ele, com certeza, aprovou o trabalho social que é feito em Volta Redonda. É claro que existem ressalvas, que a gente precisa melhorar, precisa avançar, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. A população de Volta Redonda acredita no nosso trabalho e participa com a gente em todas as nossas ações. No mais, nos desculpar por não ter conseguido atender a todos, mas estamos trabalhando para melhorar o dia a dia de cada um da população de Volta Redonda, e todos os CRAs estão abertos, e o nosso gabinete também, todos sabem, nós atendemos a todos que nos procuram. Muito obrigado, um abraço a todos. Passar aqui para o vice-prefeito Paiva, né? Eu só gostaria, vice-prefeito, se eu pudesse comentar alguns temas aqui que foram colocados, né? Várias questões foram levantadas, algumas diretamente ao senhor, né? Inclusive questão de saneamento, questão da mobilidade urbana e também essa questão do direito de cidade, a função social, essas questões do plano diretor. Boa noite a todas e todos os presentes. Boa noite, doutor Júlio, boa noite. Com muita satisfação que eu estou aqui e sempre que convidado, sempre estarei junto com Movimentos Sociais. Tá? Estou aqui representando o prefeito Neto e, como sempre, né, na ausência do Neto eu estou presente, na ausência minha ele está presente, é uma parceria que nós temos, prefeito e vice. A começar, em relação à política habitacional, há quase 30 anos, 60 anos, extinguiu-se o BNH. E o governo federal passou de financiar e patrocinar casas populares, a população de baixa renda. Ficou muito tempo sem cuidar dos pobres, muito tempo sem oferecer casa popular. E, nesse meio tempo, o município de Volta Redonda, com seus poucos recursos, ainda construiu algumas vilas das cidadanias com recursos próprios, oferecendo casa popular para as pessoas que precisavam. Mais recente, o presidente Lula implantou Minha Casa Minha Vida. Voltou a ter olhos para a habitação popular. E mais na frente a Dilma. De forma que o município de Volta Redonda acabou sendo parceiro do governo federal, e não é fácil ser parceiro, porque você tem que apresentar projetos, terrenos, e apresentar condições para obter esses recursos, e construímos essas duas unidades aqui em Volta Redonda. Eu não gostaria de estar na Secretaria do Munir para entre 42 mil pessoas cadastradas escolher 2 mil. Não gostaria, de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que a definição do governo foi que não tivesse politicagem nisso. Fosse um critério simplesmente técnico. E nós temos pessoas aqui do governo que sabem disso, pessoas da sociedade civil que está aqui sabem disso, que os critérios foram simplesmente técnicos. Ao porventura pode ter alguma falha por engano que nos enganaram de alguma forma. Mas estamos prontos para rever esse engano se houver a qualquer momento. Estamos nisso. Foi dito aqui, sabe, doutor Júlio, que existe um movimento muito importante, o Movimento Nacional da Moradia, sabe, que está fazendo uma novidade no Brasil todo, inédito. Vai construir Minha Casa Minha Vida diretamente pela sociedade civil, sem usar empresas para isso. Eles diretamente vão gerir essa construção dessas casas aqui em Volta Redonda. É o movimento 9 de novembro. Indiferentemente do que foi dito aqui, que o município não cumpriu, eu leio aqui para você o memorando, o e-mail que recebi dia 20, agora essa semana, do Paulo, no momento, dizendo o seguinte: pai, com tantos intempéries, conseguimos, enfim, adequar o projeto no 9 de novembro ao orçamento do FDS e driblar a inoperância do SPU, quanto à regularização fundiária. Em reunião com o secretário de Planejamento de Volta Redonda e a Caixa Econômica, janeiro e fevereiro desse ano, definimos que em abril iniciaremos as obras. E agora sim pede que o município cumpra o termo de cooperação técnica, que agora que é o momento de cumprir o termo de cooperação técnica, que até então não tinha projeto. Né? Quanto à questão dos catadores, eu me envolvo diretamente nisso. Há muitos anos que o município já é parceiro dos catadores e não vai deixar de ser nunca. Enquanto a gente estiver no governo, não vai deixar de ser parceiro dos catadores. Tá? Hoje a gente oferece
até janeiro, caminhão, oferece instalações, galpões, oferece alimentação, oferece condições para os catadores trabalharem. Mas a gente fica muito triste de saber que nós gastamos por mês cerca de R$150 mil na reciclagem como um todo, e os catadores no final do mês recebem R$400, R$300. Isso é muito ruim. É muito ruim que o dinheiro público, se eu tivesse que pegar esse dinheiro público e dividir entre os catadores, estava recebendo R$2.000, R$3.000 por mês. Mas não é isso que a gente quer. Aqui é incentivar a reciclagem e quer ser parceiro dos catadores. Nunca vamos deixar de ser parceiro dos catadores. Enquanto eu estiver no governo, enquanto o prefeito estiver no governo, enquanto o governo estiver presente, nós vamos ser parceiros dos catadores. A empresa vai estar nos ajudando, como a empresa pega, diz na porta e entrega nas cooperativas e vai continuar fazendo isso. Não vai deixar de fazer isso. Nós vamos melhorar a gestão, vamos oferecer equipamentos para tudo isso. Tá? Também, diferentemente do que foi dito aqui, na questão da mobilidade, a ata da audiência está no site da PMR. Pode ir lá, pode ir na página, numa janela de mobilidade, você tem todos os documentos do plano de mobilidade. Inclusive, nós temos uma audiência com o Dr. Júlio na sexta-feira sobre esse assunto. Também, certo? Também, diferente do que foi dito aqui, se você entrar no site da SUSER, notícias, aquelas notícias, e apertar, você tem a planilha tarifária todinha, com o preço da passagem, com todos os dados do como conseguiu chegar naquele preço. Vai hoje, chega em casa hoje, abre o site, sabe a notícia, vai lá, política tarifária, você tem essa informação. Foi dito muita coisa, sabe, doutor Júlio? E eu acho que, não quero cansar todo mundo, mas eu quero colocar o município de Volta Redonda, a administração municipal à disposição, sabe, para que o senhor, que vai captar todas essas informações, vai processar essas informações, certamente vai nos provocar para a gente estar junto nisso, na solução dos problemas. Sabemos que a gente não consegue atender a todos, mas trabalhamos incansavelmente para poder atender a todos. Sabemos que nós temos que buscar sempre priorizar o menos conhecido, e isso nós temos que fazer e vamos fazer sempre, certo? E por terminar, doutor Júlio, acho que não vou me avançar mais, mas dizer que todas as vezes que o Ministério Público, ou a Cúria, ou algum momento social nos convocar, eu ou algum representante do governo, como prefeito, ou algum secretário, estaremos presentes, porque nós queremos estar juntos com a sociedade civil, queremos estar juntos. Temos um lado, o nosso lado e o lado da população, pode ter certeza disso. Muito obrigado ao vice-prefeito, agradeço aqui democraticamente por ter participado, ter ouvido todas as demandas que foram colocadas e da mesma forma aos secretários da ação comunitária. Acho que isso é muito importante para a gente, porque eu vejo que aqui em Volta Redonda o que tem acontecido, assim como em outros lugares, é que a tentativa sempre de interditar o debate, né? É uma tendência, principalmente quando interesses são contrariados, né? E a gente está aqui, e discussão sobre direitos pressupõe debate. Ninguém está aqui com a verdade aqui para não colocar em xeque, para não questionar. E o nosso papel é esse, é cobrar, questionar, mas é ouvir, trazer os pontos que são colocados. Não é desqualificar, né? Não é se contrapor a uma atuação, por exemplo, do Ministério Público Federal com a desqualificação ou com uma tentativa, como aqui já se chamou, uma tentativa terrorista de querer ver intenções onde não existem, né? O Ministério Público Federal exerce seu papel, e o papel do Ministério Público Federal é estar junto com a sociedade, ouvir as demandas, ouvir as comunidades, dar voz às comunidades e ao mesmo tempo cobrar do gestor, cobrar de quem polui, cobrar questões relacionadas a direitos. Nosso papel é esse, nada além do nosso papel. Então eu aproveito aqui esse momento também para dizer que nada nos intimida enquanto desqualificação, né? Essa tentativa de colocar o Ministério Público ou se criar uma polarização com quem quer que seja, não é a nossa praia. Nós não queremos isso, nós queremos questionar
questionar o cumprimento da Constituição, cumprimento das leis, a falta de respeito às comunidades e principalmente a defesa dos direitos humanos. Se a gente tem possibilidade de fazer esse debate, é esse debate que a gente quer. A gente não quer e a gente não aceita a desqualificação. E, infelizmente, isso acontece principalmente quando os setores que nadavam de braçadas ou nadam de braçada querem continuar as coisas como estão, buscam estabilidade. E a gente não está aqui, quando a gente discute direitos humanos, a gente não está aqui para buscar estabilidade ou mares tranquilos. Infelizmente, direitos humanos não são dados, direitos humanos se arrancam e são fruto da luta da população e da luta das comunidades. Eu queria só registrar alguns pontos, eu não vou falar de todos, eu me coloco à disposição, né, de quem trouxe questões. Tem algumas questões que são muito acompanhadas de perto pelo MPF, outras nem tanto, né? Me coloco à disposição para fazer a visita nas comunidades aí que foram colocadas, né? Tem umas aí que eu devo, não nego, e vou pagar, vou lá, que eu tô devendo, que a gente está nessa correria aí, mas a gente está à disposição. Eu acho que é importante, e por isso que eu disse que o MPF e o movimento não são só audiências públicas, né, em que a gente em 4 minutos pode falar tudo o que quiser, mas ela pressupõe um agir, né, continuado e principalmente reuniões nas comunidades e conversas para a gente sentir a realidade, e isso tem muitos frutos na nossa atuação, né? Quando sai um documento, igual alguns documentos que estão aí na mesa, né, à disposição, atuação nossa, textos nossos em peças judiciais, em pareceres, muitos deles foram fruto de diálogo com vocês, foram fruto de visitas, seja na discussão da BR-393, a discussão das terras aí, os bens não operacionais, que hoje são atribuídos à Companhia Siderúrgica Nacional, que tem um parecer que está aí, questões como direito à verdade, que é uma pauta que também nós viemos tratando, e questões as mais amplas possíveis. Sempre tem uma participação e uma questão que foi levantada, e uma discussão, uma reunião, uma visita. Isso é muito natural, porque é assim que a gente atua e é assim que o MPF, o MPF em Movimento pensa a atuação da nossa instituição. Porque quando eu falo que a neutralidade é impossível, no campo dos direitos humanos não tenham dúvida, né? Ou a gente defende ou a gente não defende. Em relação a alguns temas que foram colocados, temas ambientais, o Ministério Público tem uma atuação muito grande, muito importante nessa área. Eu sempre coloco à disposição para esclarecer mais de perto, mas em relação, por exemplo, à Volta Grande 4, é um tema que sempre retorna, né? E é um tema que, uma frente que a gente vem discutindo muito, desde a virada do ano passado e este ano, é a questão da saúde. Não só o viés ambiental nessa questão, né? Tem aqui questão da Ponte do Retiro, questão de direito à moradia, questão de passivos ambientais. Então eu coloco à disposição para a gente fazer uma discussão mais específica, para poder esclarecer aqui alguns temas. Foram feitos vários temas pincelados aqui, né? Então eu não tenho muita condição de comentar, mas o que eu percebo, e aí elegendo alguns temas e colocando isso para a gente discutir, é que um tema muito constante aqui está muito ligado a essa questão do direito à cidade, né? A cidade que a gente quer e a cidade que cumpre, né? Que cumpre determinados parâmetros que já estão até na legislação, né? A legislação de Volta Redonda, a legislação federal. E isso tem sido objeto muito forte de preocupações nossas. Ao mesmo tempo, a gente percebe aqui a própria igreja, a Cúria e a igreja na campanha da fraternidade discutindo saneamento básico, né? Exatamente. E que é um tema que é muito caro e que se relaciona com essas discussões que foram colocadas de certa forma aqui. Paralelamente a isso, um tema muito forte, que é um tema que a gente discute nesse parecer que está aqui, que é o tema da função social da propriedade, né? A função social de imóveis, e no caso de Volta Redonda, a importância de discutir essas questões diante do fato de esses imóveis, no entender do Ministério Público Federal, terem sido erroneamente atribuídos
a CSN após a privatização. Então, na outra vez eu elegi 3 temas, né? Mas eu acho que um tema fundamental, e com esse viés, pensando até na função social da cidade como um todo, é o direito à cidade. Direito à cidade pensando nas vertentes da moradia, que apareceu muito aqui, pensando no saneamento, pensando na função social, pensando no uso de instrumentos que a cidade já dispõe ou que precisa regulamentar para discutir essa função social. Então, acho que esses são, para mim, pelo que eu sinto das discussões e de temas que o MPF já está trabalhando, é um tema que dá para a gente continuar discutindo e fazer um bom debate. A gente tem que provocar essa discussão aqui, é um tema que não pode ser tabu, e acho que ele tem que ser fortalecido e ser intensificado. Queria saber o que vocês acham. Vocês acham que o direito de cidade pode ser uma prioridade nossa? Legal? Eu acho que de certa forma casa, e aí quando a gente vai pensar no Estatuto da Cidade, vamos discutir o plano diretor, a gente já tem da outra vez a discussão de mobilidade, mas o viés é diferente, né? Não é um viés só de mobilidade, é um viés de uso do solo, ocupação do solo, são temas importantes que eu acho que a gente pode continuar discutindo e levar adiante, inclusive nessas visitas e nas discussões dos nossos inquéritos civis. Legal? Está contemplado? Nós temos. O plano diretor nós temos ele, só não está funcionando tudo. Então, por isso, o plano diretor ele prevê instrumentos e ele prevê leis para regulamentar os instrumentos. O plano diretor ele tem os instrumentos e tem a previsão das leis que deveriam ser feitas, acho que em 180 dias. Exatamente. Então, assim, acho que é um tema importante, acho que a gente pode fechar com esse viés para a gente discutir no âmbito do MPF Movimento. Tudo bem? Doutor Júlio, só uma pergunta. Oi. Foi falado que Volta Redonda é referencial na saúde. Eu fiquei fazendo tratamento 1 ano quase na URI, para no final o médico ortopedista falar para mim: olha, aqui em Volta Redonda não tem jeito, eu consegui uma prótese porque um dono de uma loja do shopping, eu conversei com ele, comprou a prótese para fazer essa cirurgia em tal pessoa e eu vou te encaminhar para o Rio de Janeiro para você fazer essa cirurgia lá. Que referencial que é esse? Que o médico fala que, olha, dá mais esse negócio de política aí e você não vai poder operar em Volta Redonda. Eu falei: mas doutor, eu preciso sarar para até voltar para o mercado de trabalho, para poder cuidar da minha filha. E ele falou: não, você vai. Eu tenho o número do meu plano claro, tudo. Eu entrei na fila na 85ª posição. Hoje já sou 26ª. Então, assim, tá demorando, mas eu não perco a minha fé em Deus e eu não perco a minha vontade de lutar. Mas que referencial que é esse de saúde? Eu tô tendo que me deslocar, deixar minha filhinha, sair da minha cidade. A Secretaria de Saúde me leva, eu não pago nada, mas se eu não tiver dinheiro para tomar um café da manhã, eu fico com fome, porque se a van vai cheia, alguns vão para o INCA, outros vão para o INCO. Se a minha consulta for 9 horas da manhã e a do meu companheiro lá da van for 3, 4 horas da tarde, eu tenho que esperar o... Gente, boa noite. Boa noite, doutor Júlio. Também parabenizo por esse evento muito importante. Eu queria começar falando que o nosso vice-prefeito é realmente excelente, mas o prefeito Neto já provou que é excelente, tanto que a população de Volta Redonda o elegeu por 4 mandatos. Não é à toa que um político hoje do Brasil é reeleito. Isso é claro porque a população de Volta Redonda reconhece o trabalho que é feito na nossa cidade. Eu queria falar também que, apesar de todas as dificuldades que Volta Redonda tem, hoje Volta Redonda é referência na cultura, na saúde, na educação, no esporte, no trabalho com a mulher. A dona Glória Morim, que é a nossa secretária de Direito da Mulher, tem vários conselhos trabalhando. E é referência, entre outras coisas, na área da assistência social. Volta Redonda
foi escolhida a 24ª cidade melhor para se morar no Brasil. Foi escolhida a 6ª melhor cidade na área da assistência social. Hoje, nós temos 33 CRAs, 33 centros de referência da assistência social na nossa cidade. É a cidade do Brasil que tem o maior número de CRAs por número de habitantes. Volta Redonda tem um centro de atendimento à pessoa idosa com Alzheimer. Tem um centro de atendimento à pessoa idosa. Tem um centro-dia para pessoa com deficiência. Tem um CREAS. Tem um centro para atender a população em situação de rua. Tem um abrigo municipal para atender a pessoa em situação de rua, se for munícipe. Tem a residência exclusiva. Quer dizer, nós temos um equipamento na área social que poucas cidades do Brasil têm. Então eu queria falar isso para mostrar como a gente vem avançando. É claro que nós temos que continuar avançando, sabemos que temos que continuar trabalhando e temos muito o que fazer. Em relação ao Minha Casa Minha Vida, primeiro lembrar ao nosso amigo que falou sobre o condomínio Jardim Cidade do Aço, que essas obras são efetuadas pela Caixa Econômica Federal. O município já notificou a Caixa Econômica Federal sobre a situação que se encontra aquele condomínio. Em relação ao Minha Casa Minha Vida, foi aberto em 2009, por orientação do governo federal, as inscrições para esses empreendimentos, como foi feito em 2009 e 2010. Volta Redonda é hoje, poucas cidades do sul fluminense, não se tem outra que tem esse empreendimento feito na nossa cidade. Nós conseguimos entregar 2.038 unidades do Minha Casa Minha Vida. Todas elas foram escolhidas, selecionadas pelos CRAs. Todos os 33 CRAs que selecionaram essas famílias dentro dos critérios feitos pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal. Então, nós temos uma equipe técnica dentro desses CRAs, com assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, orientadores sociais, que conhece o seu território e conhece as famílias que residem no seu território. Essa equipe técnica é que seleciona essas famílias. Depois é feito o dossiê que é encaminhado para a Caixa Econômica Federal, que vai ver se a veracidade do que foi falado é verdade. Muitas das vezes a Caixa Econômica Federal veta algumas pessoas. Desde 2009 foi feitas as inscrições. Como o nosso companheiro falou, foram 42 mil inscrições. Foram construídas, apesar de todo o esforço do município, 2.038 residências. Não precisa ser muito bom de matemática. Se você tem 40 mil inscrições, tem 42 mil inscrições, tem 2 mil apartamentos construídos, com certeza nós não vamos conseguir atender essa demanda sobre Minha Casa Minha Vida. E hoje o governo federal suspendeu esse programa, infelizmente. É claro que a gente gostaria de contemplar todos, mas não foi possível. Se fala muito que tem gente que mora lá e não devia, mas até hoje, ninguém provou nada e ninguém citou nome de ninguém. Porque se você está, eu estou falando, ouvi todos a falar, gostaria de ter meu direito de falar. Já reuni com o Dr. Júlio, junto com alguns moradores de Santa Cruz, ele propôs que se fizesse, nos passasse os nomes de quem fosse, teria direito e não foi colocado lá. Até hoje nós não recebemos essa lista. Até hoje nós não recebemos essa lista, e já faz mais de 3 meses que nós nos reunimos antes do recesso. Então é claro, gente, que eu gostaria muito, eu, o Paiva, o Neto, toda nossa equipe, de contemplar todos. Nós sabemos que existe o déficit habitacional, não só em Volta Redonda, mas no Brasil todo, infelizmente. E gostaria que acontecesse dessa maneira. Mas, infelizmente, nesse momento, o que nós conseguimos fazer foram 2.038 apartamentos que foram entregues. Pode ter tido algum erro? Com certeza, todos têm direito de humanos, né?
mas até hoje não teve nenhuma denúncia sobre nenhum caso de lixo. Em relação aos catadores, que o pai vai se aprofundar mais, eu só gostaria de falar que eu reuni várias vezes com as cooperativas, colocamos nosso plano. Volta Redonda investe mais de 150 mil com as cooperativas para fazer um trabalho bom com a população de Volta Redonda a respeito da coleta seletiva. Eles estão, 3 cooperativas, trabalhando em próprios do município. O que não é próprio, o município paga o aluguel, oferece refeição, o material chega para ser reciclado nessas cooperativas, e a gente está tentando cada vez mais melhorar essa situação. Estamos avançando também nesse caso. E na questão do Parque de Independência, tanto o Ministério Público Estadual como o Federal está acompanhando esse caso. Eram 137 famílias, 58 foram contempladas. Na época existia um programa de habitação em parceria com o governo federal. Foi extinto esse programa e foi criado o Minha Casa Minha Vida. Reunimos, como a Cláudia falou, todos os moradores do Parque de Independência e oferecemos se eles gostariam de ser beneficiados, contemplados com esse empreendimento. Dos que restavam no Parque de Independência, só 20 que não aceitaram. Os outros aceitaram e foram contemplados dentro do critério do governo federal. Mas nós não pressionamos ninguém, oferecemos. Quando se fala que existe um homem sozinho que está morando num apartamento, aí nós temos que levantar se é um homem que morava no Parque de Independência, está lá. E eu não posso deixar de falar que existem 2 condomínios no bairro São Sebastião, que é o Dom Valdir 1 e o Dom Valdir 2, que lá teve uma ocupação no bairro São Sebastião. E por determinação do prefeito Neto, na época nós reunimos com o bispo Dom Valdir, com o bispo Dom João, inclusive com o Zezinho, e lá foi definido, eles pedissem que eles se retirassem daquele local e que lá seria construído Minha Casa Minha Vida, e a preferência seria para quem estava ocupando aquele espaço. E assim foi feito. Apesar de muitos não acreditarem que aquele projeto sairia, foi feito o projeto e foi contemplado muitos que estavam naquela ocupação naquela época no bairro São Sebastião. Eu tive a honra, 3 vezes atrás também, de fazer uma visita com o Dom Francisco em várias unidades da nossa secretaria, inclusive no Centro de Alzheimer, no abrigo municipal, na CAPED, onde a gente trabalha com as pessoas com deficiência, e em alguns CRAs, e ele com certeza aprovou o trabalho social que é feito em Volta Redonda. É claro que existem ressalvas, que a gente precisa melhorar, precisa avançar, mas eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. A população de Volta Redonda acredita no nosso trabalho e participa com a gente em todas as nossas ações. No mais, nos desculpar por não ter conseguido atender a todos, mas estamos trabalhando para melhorar o dia a dia de cada um da população de Volta Redonda, e todos os CRAs estão abertos, e o nosso gabinete também, todos sabem, nós atendemos a todos que nos procuram. Muito obrigado, um abraço a todos. Passar aqui para o vice-prefeito Paiva, né? Eu só gostaria, vice-prefeito, se eu pudesse comentar alguns temas aqui que foram colocados, né? Várias questões foram levantadas, algumas diretamente ao senhor, né? Inclusive questão de saneamento, questão da mobilidade urbana e também essa questão do direito de cidade, a função social, essas questões do plano diretor. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Boa noite, doutor Júlio, boa noite. Com muita satisfação que eu estou aqui e sempre que convidado, sempre estarei junto com movimentos sociais. Tá? Estou aqui representando o prefeito Neto e, como sempre, né, na ausência do Neto eu estou presente, na ausência minha ele está presente, é uma parceria que nós temos, prefeito e vice. A começar, em relação à política habitacional, há quase 30 anos, 60 anos, extinguiu-se o BNH. E o governo federal passou de financiar e patrocinar casas populares.
da população de baixa renda. Ficou muito tempo sem cuidar dos pobres, muito tempo sem oferecer casa popular. E, nesse meio tempo, o município de Volta Redonda, com seus poucos recursos, ainda construiu algumas vilas das cidadanias com recursos próprios, oferecendo casa popular para as pessoas que precisavam. Mais recente, o presidente Lula implantou Minha Casa Minha Vida. Voltou a ter olhos para a habitação popular. E mais na frente a Dilma. De forma que o município de Volta Redonda acabou sendo parceiro do governo federal, e não é fácil ser parceiro, porque você tem que apresentar projetos, terrenos, e apresentar condições para obter esse recurso, e construímos essas duas unidades aqui em Volta Redonda. Eu não gostaria de estar na Secretaria do Munir para entre 42 mil pessoas cadastradas escolher 2 mil. Não gostaria, de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que a definição do governo foi que não tivesse politicagem nisso. Fosse um critério simplesmente técnico. E nós temos pessoas aqui do governo que sabem disso, pessoas da sociedade civil que está aqui sabem disso, que os critérios foram simplesmente técnicos. Ao porventura pode ter alguma falha por engano que nos enganaram de alguma forma. Mas estamos prontos para rever esse engano se houver a qualquer momento. Estamos nisso. Foi dito aqui, sabe, doutor Júlio, que existe um movimento muito importante, o Movimento Nacional da Moradia, sabe, que está fazendo uma novidade no Brasil todo, inédito. Vai construir Minha Casa Minha Vida diretamente pela sociedade civil, sem usar empresas para isso. Eles diretamente vão gerir essa construção dessas casas aqui em Volta Redonda. É o movimento 9 de novembro. Indiferentemente do que foi dito aqui, que o município não cumpriu, eu leio aqui para você o memorando, o e-mail que recebi dia 20, agora essa semana, do Paulo, no momento, dizendo o seguinte: pai, com tantos intempéries, conseguimos, enfim, adequar o projeto em 9 de novembro ao orçamento do FDS e derivar a inoperância do SPU, quando a foi para a regularização fundiária. Em reunião com o secretário de Planejamento de Volta Redonda e a Caixa Econômica, janeiro e fevereiro desse ano, definimos que em abril iniciaremos as obras. E agora sim impede que o município cumpra o termo de cooperação técnica, que agora que é o momento de cumprir o termo de cooperação técnica, que até então não tinha projeto. Né? Quanto à questão dos catadores, eu me envolvo diretamente nisso. Há muitos anos que o município já é parceiro dos catadores e não vai deixar de ser nunca. Enquanto a gente estiver no governo, não vai deixar de ser parceiro dos catadores. Tá? Hoje a gente oferece, até janeiro, caminhão, oferece instalações, galpões, oferece alimentação, oferece condições para os catadores trabalharem. Mas a gente fica muito triste de saber que nós gastamos por mês cerca de R$150 mil na reciclagem como um todo, e os catadores no final do mês recebem R$400, R$300. Isso é muito ruim. É muito ruim que o dinheiro público, se eu tivesse que pegar esse dinheiro público e dividir entre os catadores, estava recebendo R$2.000, R$3.000 por mês. Mas não é isso que a gente quer. Aqui é incentivar a reciclagem e quer ser parceiro dos catadores. Nós nunca vamos deixar de ser parceiro dos catadores. Enquanto eu estiver no governo, enquanto o prefeito estiver no governo, enquanto o governo estiver presente, nós vamos ser parceiros dos catadores. A empresa vai estar nos ajudando, como a empresa pede, diz a porta, e entrega nas cooperativas, e vai continuar fazendo isso. Não vai deixar de fazer isso. Nós vamos melhorar a gestão, vamos oferecer equipamentos para tudo isso. Tá? Também, por exemplo, diferentemente do que foi dito aqui, na questão da mobilidade, a ata da audiência está no site da PMBR. Pode ir lá, pode ir na página, numa janela de mobilidade, você tem todos os documentos do plano de mobilidade. Inclusive, nós temos uma audiência com o doutor Júlio na sexta-feira sobre esse assunto. Também, certo? Também, diferente do que foi dito aqui, se você entrar no site da SUSER, notícias, janela notícias, e apertar, você tem a planilha tarifária todinha, com o preço da passagem, com todos os dados do como conseguiu chegar naquele preço. Vai hoje, chega em casa hoje, abre o site, janela notícias, vai lá, política tarifária, você tem essa informação. Foi dito muita coisa, sabe, doutor Júlio? E eu acho que não quero cansar todo mundo, mas eu quero colocar o município de Volta Redonda, a administração municipal à disposição
sabe? Para que o senhor, que vai captar todas essas informações, vai processar essas informações, certamente vai nos provocar para a gente estar junto nisso, na solução dos problemas. Sabemos que a gente não consegue atender a todos, mas trabalhamos incansavelmente para poder atender a todos. Sabemos que nós temos que buscar sempre priorizar o menos conhecido, e isso nós temos que fazer e vamos fazer sempre, certo? E por terminar, doutor, eu acho que não vou me avançar mais, mas dizer que todas as vezes que o Ministério Público, ou a Cúria, ou algum momento social nos convocar, eu ou algum representante do governo, como prefeito, ou algum secretário, estaremos presentes, porque nós queremos estar juntos com a sociedade civil, queremos estar juntos. Temos um lado, o nosso lado e o lado da população, pode ter certeza disso. Muito obrigado ao vice-prefeito, agradeço aqui democraticamente por ter participado, ter ouvido todas as demandas que foram colocadas e da mesma forma aos secretários da ação comunitária. Acho que isso é muito importante para a gente, porque eu vejo que aqui em Volta Redonda o que tem acontecido, assim como em outros lugares, é que a tentativa sempre de interditar o debate, né? É uma tendência, principalmente quando interesses são contrariados, né? E a gente está aqui, e discussão sobre direitos pressupõe debate. Ninguém está aqui com a verdade aqui para não colocar em xeque, para não questionar. E o nosso papel é esse, é cobrar, questionar, mas é ouvir, trazer os pontos que são colocados. Não é desqualificar, né? Não é se contrapor a uma atuação, por exemplo, do Ministério Público Federal com a desqualificação ou com uma tentativa, como aqui já se chamou, uma tentativa terrorista de querer ver intenções onde não existem, né? O Ministério Público Federal exerce seu papel, e o papel do Ministério Público Federal é estar junto com a sociedade, ouvir as demandas, ouvir as comunidades, dar voz às comunidades e ao mesmo tempo cobrar do gestor, cobrar de quem polui, cobrar questões relacionadas a direitos. Nosso papel é esse, nada além do nosso papel. Então eu aproveito aqui esse momento também para dizer que nada nos intimida enquanto desqualificação, né? Essa tentativa de colocar o Ministério Público ou se criar uma polarização com quem quer que seja, não é a nossa praia. Nós não queremos isso. Nós queremos questionar o cumprimento da Constituição, cumprimento das leis, a falta de respeito às comunidades e principalmente a defesa dos direitos humanos. Se a gente tem possibilidade de fazer esse debate, é esse debate que a gente quer. A gente não quer e a gente não aceita a desqualificação. E, infelizmente, isso acontece principalmente quando os setores que nadavam de braçadas ou nadam de braçada querem continuar as coisas como estão, buscam estabilidade. E a gente não está aqui, quando a gente discute direitos humanos, a gente não está aqui para buscar estabilidade ou mares tranquilos. Infelizmente, direitos humanos não são dados, direitos humanos se arrancam e são fruto da luta da população e da luta das comunidades. Eu queria só registrar alguns pontos, eu não vou falar de todos, eu me coloco à disposição, né, de quem trouxe questões. Tem algumas questões que são muito acompanhadas de perto pelo MPF, outras nem tanto, né? Me coloco à disposição para fazer a visita nas comunidades aí que foram colocadas, né? Tem umas aí que eu devo, não nego, e vou pagar, vou lá, que eu tô devendo, que a gente está nessa correria aí, mas a gente está à disposição. Eu acho que é importante, por isso que eu disse que o MPF e o movimento não são só audiências públicas, né, em que a gente em 4 minutos pode falar tudo o que quiser, mas ela pressupõe um agir, né, continuado e principalmente reuniões nas comunidades e conversas para a gente sentir a realidade, e isso tem muitos frutos na nossa atuação, né? Quando sai um documento, igual alguns documentos que estão aí na mesa, né, à disposição, a atuação nossa, textos nossos em peças judiciais, em pareceres, muitos deles foram fruto de diálogo com vocês, foram fruto de visitas, seja na discussão da BR-393, a discussão das terras aí, os bens não operacionais,
que hoje são atribuídos à Companhia Siderúrgica Nacional, que é um parecer que está aí, questões como direito à verdade, que é uma pauta que também nós viemos tratando, e questões as mais amplas possíveis, sempre tem uma participação e uma questão que foi levantada, e uma discussão, uma reunião, uma visita. Isso é muito natural, porque é assim que a gente atua e é assim que o MPF em Movimento pensa a atuação da nossa instituição. Porque quando eu falo que a neutralidade é impossível, no campo dos direitos humanos não tenham dúvida, né? Ou a gente defende ou a gente não defende. Em relação a alguns temas que foram colocados, temas ambientais, o Ministério Público tem uma atuação muito grande, muito importante nessa área. Eu sempre coloco à disposição para esclarecer mais de perto, mas em relação, por exemplo, à Volta Grande 4, é um tema que sempre retorna, né? E é um tema que, uma frente que a gente vem discutindo muito, desde a virada do ano passado e este ano, é a questão da saúde. Não só o viés ambiental nessa questão. Tem aqui questão da Ponte do Retiro, questão de direito à moradia, questão de passivos ambientais. Então eu coloco à disposição para a gente fazer uma discussão mais específica, para poder esclarecer aqui alguns temas. Foram feitos outros vários temas pincelados aqui, né? Então eu não tenho muita condição de comentar, mas o que eu percebo, e aí elegendo alguns temas e colocando isso para a gente discutir, é que um tema muito constante aqui está muito ligado a essa questão do direito à cidade, né? A cidade que a gente quer e a cidade que cumpre, né? Que cumpre determinados parâmetros que já estão até na legislação, né? A legislação de Volta Redonda, a legislação federal. E isso tem sido objeto muito forte de preocupações nossas. Ao mesmo tempo, a gente percebe aqui a própria igreja, a Cúria e a igreja na campanha da fraternidade discutindo saneamento básico, né? Exatamente. E que é um tema que é muito caro e que se relaciona com essas discussões que foram colocadas de certa forma aqui. Paralelamente a isso, um tema muito forte, que é um tema que a gente discute nesse parecer que está aqui, que é o tema da função social da propriedade, né? A função social de imóveis, e no caso de Volta Redonda, a importância de discutir essas questões diante do fato de esses imóveis, no entender do Ministério Público Federal, terem sido erroneamente atribuídos à CSN após a privatização. Então, na outra vez eu elegi 3 temas, né? Mas eu acho que um tema fundamental, e com esse viés, pensando até na função social da cidade como um todo, é o direito à cidade. O direito à cidade pensando nas vertentes da moradia, que apareceu muito aqui, pensando no saneamento, pensando na função social, pensando no uso de instrumentos que a cidade já dispõe ou que precisa regulamentar para discutir essa função social. Então, acho que esses são, para mim, pelo que eu sinto das discussões e de temas que o MPF já está trabalhando, é um tema que dá para a gente continuar discutindo e fazer um bom debate. A gente tem que provocar essa discussão aqui, é um tema que não pode ser tabu, e acho que ele tem que ser fortalecido e ser intensificado. Queria saber o que vocês acham. Vocês acham que o direito de cidade pode ser uma prioridade nossa? Legal? Eu acho que, de certa forma, case aí, quando a gente vai pensar no Estatuto da Cidade, vamos discutir o plano diretor. A gente já tem da outra vez a discussão de mobilidade, mas o viés é diferente, né? Não é um viés só de mobilidade, é um viés de uso do solo, ocupação do solo. São temas importantes que eu acho que a gente pode continuar discutindo e levar adiante, inclusive nessas visitas e nas discussões dos nossos inquéritos civis. Legal? Está contemplado? O plano diretor nós temos, ele só não está funcionando tudo. Então, por isso, o plano diretor ele prevê instrumentos e ele prevê leis para regulamentar os instrumentos. O plano diretor ele tem os instrumentos e tem a previsão das leis que deveriam ser feitas, acho que em 180 dias. Exatamente. Então, assim, acho que é um tema importante, acho que a gente pode fechar com esse viés para a gente discutir no âmbito do MPF Movimento. Tudo bem? Doutor Júlio, só uma pergunta. Oi. Foi falado que Volta Redonda é referencial na saúde. Eu fiquei
para no final o médico ortopedista falar para mim, olha, aqui em Volta Redonda não tem jeito, eu consegui uma prótese porque um dono de uma loja do shopping, eu conversei com ele, comprou a prótese para fazer essa cirurgia em tal pessoa e eu vou te encaminhar para o Rio de Janeiro para você fazer essa cirurgia lá. Que referencial que é esse? Que o médico fala que, olha, ainda mais esse negócio de política aí, e você não vai poder operar em Volta Redonda. Eu falei, mas eu preciso sarar para até voltar para o mercado de trabalho, para poder cuidar da minha filha. E ele falou, não, você vai, eu tenho o número do meu prontuário e tudo, eu entrei na fila na 85ª posição. Hoje já sou 26ª. Então, assim, tá demorando, mas eu não perco a minha fé em Deus e eu não perco a minha vontade de lutar. Mas que referencial que é esse de saúde? Eu tô tendo que me deslocar, deixar minha filhinha, sair da minha cidade. A Secretaria de Saúde me leva, eu não pago nada, mas se eu não tiver dinheiro para tomar um café da manhã, eu fico com fome, porque se a van vai cheia, alguns vão pro INCA, outros vão pro INCO, se a minha consulta for 9 horas da manhã e a do meu companheiro lá da van for 3, 4 horas da tarde, eu tenho que esperar um... Continue, a gente vai continuar acompanhando o Ministério Público e vamos fazer a discussão de vários temas que foram colocados aqui, talvez nem todos, porque tem temas que não são próprios nossos, a gente vai esclarecer isso, mas é importante que a gente continue, né? Que no momento de debate e de embate, não é só na audiência pública, é no dia a dia, é fazendo luta, é discutindo os problemas e é indo atrás do poder público, do Ministério Público, e isso é importante que se faça. Então, senão a gente aqui não vai conseguir terminar, mas obrigado pela sua participação. Agradeço a todos vocês que ficaram até agora, né, dizer que o Ministério Público Federal está à disposição e que a gente vai levar adiante os encaminhamentos e estamos à disposição de todos. Obrigado, viu?